Eu acho que todos nós gostaríamos que a vida fosse como um mar de rosas. Sim ou não? Seria maravilhoso, né? Eu percebo como é difícil para a gente conectar, equalizar a ideia, por exemplo, de um Deus que é amor. A gente diz isso, Deus é amor, Deus nos ama, com as decepções que a gente enfrenta na vida, com as dificuldades com as quais a gente lida na nossa existência, com o nosso dia a dia. Não é meio difícil equalizar isso, né? Geralmente parece que são duas coisas que não funcionam bem. Se Deus nos ama, então por que a gente passa por algumas coisas? Por que Ele deixa a gente passar por algumas coisas, já que Ele é amor e Ele é poderoso? Mas por mais que nós não gostemos, por mais que nós ansiemos que fosse diferente, o fato é que a vida, ela é marcada por decepções, ok? Esse contexto que nós vivemos aqui, esse mundo que nós estamos vivendo aqui, ele é marcado pela realidade de decepções. E quando nós falamos de decepções, isso não é diferente no que diz respeito à família. A família não fica fora desta realidade. Nós temos decepções com o nosso cônjuge, nós temos decepções, por exemplo, como pais, não é? Muitas vezes com os nossos filhos. Filhos têm decepções muitas vezes com os pais, não é verdade? Quando o pai dá uma bronca nele que não é merecida, né? E aí o filho fica decepcionado. Depois o pai percebe que não merecia dar aquela bronca, ele pede perdão e tudo mais. Mas aquilo trouxe uma decepção, né? Nós temos decepção com um tio ou uma tia, um primo, ok? Sempre alguém nos decepcionará. Esse é um fato. Nós vivemos em uma sociedade, em contrapartida, que não sabe lidar com essa realidade. Não sabe lidar com decepções. A nossa sociedade não sabe. Nós vemos pessoas se drogando, nós vemos casamentos acabando, nós vemos filhos sendo abandonados por pais, nós vemos pais rechaçados por filhos, quando experimentam algum nível, algum tipo de decepção. Ultimamente nós temos visto algumas reações até mais fortes a essa realidade da decepção. Algumas pessoas tirando a própria vida, porque não conseguem lidar com decepções, e em algumas situações até decepções que a pessoa nem está experimentando direito. Essa semana que passou, uma pessoa, um missionário da Mocidade para Cristo, mandou um pedido de oração, porque eles estavam fazendo um projeto do Escola da Vida numa escola, e um menino havia tentado se matar, se suicidar, tinha cortado os pulsos, 13 anos de idade, porque a menina que ele gostava não ligava para ele. 13 anos de idade. Que geração é essa? Como é que nós temos gente assim, 13 anos de idade, nem viveu a vida direito, nem tem decepções, mas nós somos criados dentro de uma cultura onde nós não podemos ser decepcionados, e quando nós somos decepcionados, nós ficamos desesperados, e nós não sabemos lidar com a decepção. A gente muitas vezes somos incentivados, né, a colocar fim na vida por causa de alguma coisa que nos decepcionou. Muitas pessoas vivendo de ansiedade, tomando ansiolíticos, tomando remédios, em depressão profunda, tudo porque a vida é por demais decepcionante. É por demais decepcionante. A nossa sociedade não sabe lidar com a decepção. Geralmente, quando nós somos decepcionados, nós temos a tendência ou de atribuirmos a culpa sobre aqueles que nos decepcionaram e romper com eles, ou então nós temos a tendência de atribuir a culpa a nós mesmos, né? Por termos decepcionado os outros, e aí nós nos distanciamos deles da mesma maneira, porque nós os decepcionamos. Hoje eu quero ver com vocês a história de um outro personagem do Antigo Testamento. A gente tem visto essa realidade da família nossa de cada dia e as realidades que nós enfrentamos nelas dentro da história bíblica de Abraão. E hoje eu quero ver com você a história do bisneto de Abraão e de Sara, chamado José, ok? Então, abra a sua Bíblia aí comigo, ou ligue a sua Bíblia comigo. Se ligar, mantenha no Vibracal, ok? No capítulo 45 de Gênesis. Capítulo 45, nós vamos dar uma olhada nos versos 1 a 20 para aprendermos como o Evangelho nos capacita a responder às decepções da nossa vida familiar. Mas,
antes de nós olharmos o que o Evangelho nos ensina, nós precisamos conhecer um pouquinho as decepções desse bisneto de Abraão e Sara, chamado José, ok? José, ele era filho do Jacó. Lembra Jacó? Quem esteve aqui na semana passada, ele era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e ele era um dos filhos de Jacó. Ele era filho de Raquel. Jacó havia casado com Raquel e com Lia, não é? Ou com Lia e com Raquel, na verdade a ordem é essa, ok? Mas ele era apaixonado por Raquel. E José era filho de Raquel, então ele tinha uma predileção muito especial por José. Isso fazia com que os irmãos de José tivesse uma certa inveja de José. E José, quando a gente lê a história da vida dele, a gente vê que ele era um daqueles adolescentes meio aborrecentes, né? Para os irmãos pelo menos, ok? Ele vivia dedurando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele ia lá e contava para o pai, né? E aí quando os irmãos chegavam, o pai dava uma bronca. Então os irmãos eram meio irritados com ele, porque ele era cagueta, né? Esse moleque conta tudo para os nossos pais, não é? E então eles eram meio irritados com José por causa disso. Eles eram meio irritados com José porque José era o predileto do pai. Quando o pai dava algum presente, ele dava o presente sempre melhor para o José. Então José, os irmãos não gostavam muito do José. E o José teve decepções com os seus irmãos e teve decepções também com os seus próprios pais, porque eles não entenderam os sonhos que ele tinha. José era um sonhador, mas os sonhos de José eram sonhos que vinham de Deus. Em Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 11, nós vemos José contando alguns desses sonhos para os seus irmãos e para os seus pais. Como adolescente, ele não sabia lidar muito com essas revelações de Deus, né? E aí ele contava isso meio levando vantagem, né? Olha, nós estamos fazendo as coisas assim, tirando os feixes, né? De trigo, e o meu feixe de repente ficou em pé e o feixe de vocês todos se dobraram diante dele, né? Aí dizendo, o meu é melhor, vocês vão se render a mim, né? E aí depois ele tem um outro sonho, onde ele vê, ele está em pé e o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas se curvam diante dele. E aí o pai também, né, diz que é isso, você está dizendo que a gente vai, até sua mãe e eu vamos nos curvar a você e tal. Então ele se decepciona porque os seus irmãos, os seus pais não dão atenção aos sonhos que ele tem. Ele se decepciona também com seus irmãos que o vendem para mercadores ismaelitas. Os ismaelitas, eles são a descendência de Ismael. Ismael é um daqueles filhos, o filho de Abraão com Agar. Lembra? 2 domingos atrás nós falamos isso, né? Então ele está sendo vendido pelos irmãos para uma parte que na verdade tinha meio parentesco com ele. E esses mercadores ismaelitas pegam José e vendem José como escravo lá no Egito. E no Egito ele vai morar na casa de um governador chamado Potifar. E ele se decepciona na casa de Potifar porque ele é fiel a Deus e ele quer ser fiel também ao seu senhor, Potifar, que disse que ele poderia usufruir de qualquer coisa da casa, menos da mulher dele. Mas a mulher do Potifar era um tanto quanto assanhada. E ela achava o José muito bonito, e toda vez que o Potifar viajava, ela queria agarrar o menino, e o José estava sempre tentando fugir dela. Mas uma vez ela montou uma cilada para ele, levou ele no quarto dela, e aí então falou, agora você vai na marra, deita aqui na cama comigo, né? Agarrou ele, e ele se desvencilhou das roupas e fugiu. Como a roupa dele ficou lá na mão dela, ela contou uma história mentirosa para o marido, e José se decepciona com Potifar porque ele não tem a chance nem mesmo de se explicar. Ele é enviado então para a prisão. E José também se decepciona na prisão, porque na prisão ele fica conhecendo os amigos ali prisioneiros, e tem 2 deles que são oficiais do rei que estavam lá. Eles têm sonho. José, além de sonhar, ele também tinha a capacidade, o dom dado por Deus de interpretar sonhos. Então ele interpreta os sonhos daqueles 2 homens, dizendo que um deles ia morrer e o outro ia ser restituído para o ofício dele na corte. E aí ele pede para esse que ia voltar para a corte, que era o copeiro, quando você for solto, lembre-se de mim quando você chegar lá na corte, fala de mim para o faraó, da injustiça que fizeram comigo. E o cara é solto, e quando ele volta para o bem bom, ele nem se lembra do José, não é? E ele só vai lembrar do José na hora que a cabeça dele está sendo colocada na forca, na guilhotina de novo, porque o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho que o faraó tem. E aí ele se lembra, opa, e o faraó fala, vai morrer todo mundo porque ninguém interpreta meu sonho. Aí o cara se lembra, tem um cara lá na prisão chamado José, ele interpreta sonho, vamos buscar ele, né? E aí sei lá quanto tempo isso passa
com José ainda dentro da prisão. Mas você quer mais? Algumas coisas a mais de decepções aí de José. Se você acha que você se decepciona com as coisas na vida, tenta competir com José. Tenta competir com o volume de decepções dele. José poderia até mesmo ser chamado do Senhor Decepção. No entanto, quando a gente lê a história de José, o que nós vemos, o que nós percebemos é que essas decepções que José tem na vida dele não foram obstáculos na vida de José. Essas decepções não fizeram José desistir, não fizeram com que José se entregasse. O que nós podemos então aprender sobre como o Evangelho nos capacita a lidar com isso, a lidar com essas decepções que enfrentamos em nossa vida, em nossa família? Vamos ver algumas coisas aqui. O Evangelho nos ensina a lidar com as nossas decepções à medida que ele revela a presença de Deus em meio às decepções da vida. Olha o verso 5 do capítulo 45, ok? Agora você volta a sua Bíblia e olhe para a sua Bíblia no capítulo 45. O texto diz assim: agora não se aflijam. José aqui, só para você entender, ele foi levado para o Egito, ele ficou lá escravo no Egito um tempão, ele sai da prisão, ele se torna um governador do Egito, de todo o Egito, acima dele só está Faraó, e aí então nesse momento ele está se revelando aos seus irmãos, que achavam que ele havia morrido, né? Eles venderam, não sabiam mais dele, não sabiam que ele era escravo no Egito. E José tem um outro nome, agora ele tem uma nacionalidade egípcia, ele se veste como um egípcio, ele se comporta como um egípcio, e os irmãos dele não sabem que ele está vivo, e ele tem um contato com esses irmãos, porque a fome assola toda a região, e o Egito é o único país que tem recursos, tem comida para poder vender. Sob a liderança de José, Faraó estabelece um projeto assim, e ele começa então a enriquecer todo o Egito, e os irmãos dele vão lá para conseguir comida, e José então vai fazendo um jogo com eles. Acho que ele queria meio que se vingar no começo, né? Mas o fato é que no final das contas o José não consegue mais se esconder, e aí ele se revela para eles dizendo: olha, eu sou José, eu sou aquele irmão de vocês que vocês venderam e que fui trazido escravo para o Egito. E aí ele diz no verso 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Veja essa expressão, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. As decepções não afetam José, porque José ele consegue perceber a presença de Deus em meio a tudo aquilo que ele está vivendo. Como eu já disse, nós imaginamos e nós gostaríamos de viver em um mundo ideal, onde as decepções não existissem, onde não houvesse traição, não houvesse inveja, não houvesse contenda, não houvesse armadilhas, não houvesse indiferenças. Mas há todas essas realidades. Esse mundo sem essas coisas não existe aqui. Ele existe, mas ele não existe aqui. Okay? Não é essa a realidade. Aqui nós lidamos com todas essas situações, assim como José. Mas qual é a boa notícia do Evangelho aqui? A boa notícia do Evangelho aqui, a boa notícia que o Evangelho nos traz aqui é justamente esta: Deus está presente em meio ao nosso caos. Deus está presente no meio de nossas decepções. Deus não está esperando que nós corrijamos coisas na nossa vida, para que então Ele possa dizer: olha, agora as coisas estão certas na vida daquela pessoa, na vida daquela família, então agora eu posso me aproximar deles. Não, Ele não está esperando que nós possamos dar a Ele uma demonstração de bondade da nossa parte, para que então Ele possa agir. Essa é uma mentalidade que muitas vezes nós carregamos conosco, mas é uma mentalidade religiosa. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Deus vem para o meio do nosso caos. É isso que José entendeu. Deus vem para o meio daquilo que nos aflige e nos abençoa nesse contexto de aflição. Essa é a boa notícia do Evangelho. É Deus quem dá os sonhos que José tem. Embora os pais e os irmãos de José não tenham reconhecido aquilo, aqueles sonhos eram reais e eles estão se concretizando agora na vida de José. Ele é o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa daquela época. Ok?
o Egito. Só Faraó estava acima dele. E é Deus quem nos concede sonhos. É Deus quem concede sonhos para as nossas próprias vidas. É Deus quem concede sonhos para a nossa família. Então o que eu quero dizer aqui é que as decepções não devem ser uma barreira para que a gente deixe de sonhar. As decepções não podem ser uma barreira para que a gente deixe de acreditar na vida, se nós cremos no Evangelho. Porque Deus está agindo em meio às nossas aflições. Veja, Deus estava com José na casa de Potifar, e ele estava com José na prisão. O verso de Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. No verso 39:21, quando José é levado para a prisão, o texto diz assim: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Meus queridos e queridas, nós precisamos aprender a não olhar para as decepções em si, mas para Deus que nos encontra em meio às decepções, nos sustenta, nos abençoa. No verso 8 do capítulo 45, José diz, assim não, ele reforça o que ele disse no verso 5, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. No original, a palavra aí não é ministro, no original a palavra é Abba. Abba significa pai. José diz, ele me tornou pai de Faraó. O pai de Faraó. E me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Então o Evangelho nos capacita a lidar com nossas aflições quando ele nos faz entender e perceber a presença de Deus no meio das nossas aflições. A boa notícia que o Evangelho nos dá não é que não existe aflição. A boa notícia que o Evangelho nos dá é que mesmo em meio à aflição, Deus está presente. Segundo, o Evangelho nos dá a capacidade para liberarmos quem nos decepciona. O Evangelho nos capacita a lidar com as nossas decepções, porque ele nos dá a capacidade para liberarmos quem nos decepciona. Como eu disse, José está se revelando aqui aos seus irmãos o decepcionaram, seus irmãos o venderam. E ter sido vendido foi a melhor alternativa, porque no começo eles queriam matar José, ok? E José no verso 4 do capítulo 45, o texto diz que ele fala para os seus irmãos, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. No verso 14 e 15 diz assim, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim. Benjamim era o seu irmão mais novo e ele também era filho de Raquel. E o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Geralmente, a consequência natural frente àquilo que nos aflige é a angústia e a revolta. Angústia e revolta se instalam no nosso coração, nos levando à decepção. Quando nós lidamos com realidades que nos angustiam, nos afligem, melhor dizendo. Mas quando nós entendemos a nossa história, quando nós entendemos o que está acontecendo na nossa vida, à luz da história maior, à luz da grande história do Evangelho, à luz da grande história da redenção, então nós somos capacitados a uma vida de reconciliação com aqueles que nos decepcionam. Veja, nós precisamos entender que José aqui tem agora na sua mão toda a autoridade do Egito. Você coloque no lugar dele, ok? Imagine você no lugar de José com toda a autoridade, ok? Está nas suas mãos. E aí vem diante de você aquelas pessoas que te traíram, te decepcionaram,
te frustraram, te feriram. E você tem a vida delas nas suas mãos. Ele poderia ter perdoado os irmãos, mas exigido dos mesmos que eles passassem a servir no resto da vida. Não é? Fala, lembra lá o sonho que eu tive dos feixes se curvando? Então, não é? Agora eu vou perdoar vocês, tá? Ninguém vai para a forca, guilhotina para ninguém, ok? Mas vocês vão passar o resto da vida de vocês agora aqui no palácio me servindo. Para vocês sempre se lembrarem que o sonho era verdadeiro. José podia ter feito isso e estaria sendo bom com os irmãos. Ele poderia ter mandado matar todo mundo. José tem todo o poder na sua mão. Ele poderia ter escolhido se vingar dos irmãos. Ele poderia ter sido misericordioso apenas com Benjamim e com os pais e ter dito, não, vocês outros aí sempre quiseram a minha morte, agora também não quero saber mais de vocês, fiquem lá na terra de vocês. Mas não, o que ele faz? Por causa da sua compreensão de que Deus estava presente em toda a sua história, por causa da sua compreensão de que Deus estava conduzindo tudo para que ele pudesse estar naquela posição em que ele pudesse ter autoridade, ele então, ao invés de exercer vingança, ele estende graça reconciliadora aos seus irmãos. As decepções que nós sofremos na vida, preste bastante atenção nisso, não deveriam se transformar nas autoras da nossa história. Eu vou repetir, as decepções que sofremos na vida, não deveriam se transformar nas autoras de nossa história. Deus tem que continuar sendo o autor da nossa história. Deus tem que continuar escrevendo a nossa história. O Evangelho nos dá poder para que nós possamos retribuir o mal com o bem. O Evangelho nos dá poder para que nós sejamos portadores da reconciliação de Deus para a vida daqueles que nos afligiram, ou para a vida daqueles que, porventura, estejam nos afligindo. Então, a pergunta que se impõe sobre nós agora aqui é, quem você precisa liberar hoje? Quem te afligiu, ou quem tem te afligido, que você precisa liberar hoje? Como José liberou os seus irmãos? Quem são aqueles que você precisa dizer, você fez isso comigo, mas Deus me abençoou e eu quero abençoar você? Você intentou o mal contra a minha vida, mas eu quero liberar a graça de Deus sobre você. Quem dentro da sua família precisa disso? Acho que nós podemos estender isso um pouco. Quem no seu trabalho talvez esteja precisando disso? As aflições não precisam ser as autoras da sua história. Deus pode continuar sendo o autor da nossa história. Um terceiro e último ensino que eu quero compartilhar aqui é que o Evangelho nos capacita a lidar com as nossas decepções, quando Ele nos mostra uma razão maior para a nossa existência. No verso 7 do capítulo 45, mais uma vez, José enfatiza essa realidade da presença de Deus na história dele e da finalidade da história dele. O texto diz assim, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quando a nossa vida é vivida em torno de nós mesmos, a tendência é que encaremos qualquer tipo de aflição ou desencontro como um infortúnio. Quando nós colocamos a nossa vida no centro, mas quando nós entendemos que a nossa vida está fazendo parte dessa história maior, nós sabemos que o centro da história não é a nossa vida, o centro da história é a vida de Jesus. O centro da história é quem Jesus foi, o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo. Quando nós temos a nossa vida no centro, nós ficamos desanimados e nós lamentamos o nosso azar,
por conta das situações aflitivas pelas quais nós passamos e que acabam nos decepcionando, mas o Evangelho nos dá uma visão mais ampla da vida. O Evangelho, ele nos mostra que aquilo que nós estamos vivendo é apenas uma pequena parte de um grande e poderoso plano de redenção que está sendo efetuado por Deus, que está em ação desde antes da fundação do próprio mundo. O Evangelho não é uma correção de rota que Deus está fazendo numa história marcada pela queda. O Evangelho, na verdade, é a própria realidade, é a própria história se desenvolvendo, se desenrolando. O Evangelho enche a nossa vida de significado porque ele nos ajuda a ver que nós estamos fazendo parte desse algo muito maior do que aqueles momentos que nos decepcionam ou nos decepcionaram. É essa percepção que José tem da sua vida. Ele olha e fala assim, não, tudo isso aconteceu porque Deus está salvando as pessoas. E Ele me colocou aqui para que eu pudesse salvar o mundo. Participar da salvação do mundo. Participar daquilo que Deus está fazendo. Ele, pela graça de Deus, consegue enxergar a sua história e todas as suas decepções dentro desse quadro maior da redenção que Deus está operando na história. E você consegue enxergar a sua vida, você consegue enxergar a sua história dentro desse quadro maior? Nós conseguimos enxergar a nossa vida como parte desse plano que Deus tem estabelecido desde antes da fundação do mundo. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Eu quero ler esse texto. Ele é digno mais do que eu fazer aqui a minha paráfrase. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Preste atenção nisso. Deus escolheu você nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Isso significa que ele pensou assim, bom, eu vou fazer algumas pessoas, eu vou criar algumas pessoas, e porque eu vou criá-las, então eu tenho que criar o mundo. Você sabia que o mundo foi feito por causa de você? Deus criou todo o mundo, todo o universo, porque Ele queria criar a Carol. Deus criou todo o universo porque Ele queria criar cada um de nós. Não é Deus que precisa do universo, nós que precisamos do universo. Não é Deus que precisa da terra, nós precisamos da terra. Então Deus cria tudo isso porque Ele quer criar você, Ele quer criar a mim. E o texto diz que Ele escolhe fazer isso antes de criar qualquer coisa. Nós somos o motivo pelo qual todo mais é criado. E Ele diz que Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. O que significa que eu e você não fomos criados para sermos pecadores. Eu e você não fomos criados para sermos pessoas rebeladas contra Ele. Eu e você não fomos criados para ir para o inferno. Nós fomos criados para vivermos na Sua presença, em integridade, santidade. Esse é o plano original de Deus. E aí Ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Veja, Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus te criou para você ser filho dEle, filha dEle. Isso é quem você é, isso é quem eu sou. Ok? Esse é o olhar de Deus para nós. A queda deformou isso, a rebelião estragou isso. Mas nós precisamos entender que o plano original de Deus é esse. Desde antes da fundação do mundo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão. Ele começa a descrever o Evangelho. Então, como isso é o que Deus planejou, a queda não vai interferir nisso. Aí ele diz, como nós não somos nisso, não somos isso, não estamos dentro dessa matiz, ok? Original, nele nós temos a redenção
por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. E aí ele vai explicar o propósito, isto é, e eu coloquei esse verso aqui, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que aquilo que Deus planejou originalmente vai acontecer, Ele vai concretizar isso. Na plenitude dos tempos, Deus vai corrigir todas as coisas, e tudo vai voltar para debaixo dos pés de Jesus, e tudo vai voltar a ser perfeito, como Deus planejou que fosse desde antes da fundação do mundo. Nossas vidas serão perfeitas diante de Deus, porque foi isso que Ele planejou para a gente ser desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. E aí ele diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo, como é que nós sabemos que esse propósito de Deus vai se cumprir plenamente? Verso 10, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Jesus novamente, ele diz, porque nós que cremos no evangelho agora, recebemos o Espírito Santo, e essa é a garantia, é o pagamento, é a entrada de que isso vai ser concretizado. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida, agora. Agora. E Paulo vai continuar completando esse pensamento, falando da nossa vida nesse exato momento da história. E no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo está se referindo, quando ele fala isso, ele está se referindo a Efésios capítulo 1. Ele está falando, quando o evangelho nos alcança, quando o evangelho transforma a nossa vida, nós sabemos que tudo vai se completar um dia no futuro, quando Deus colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas toda aquela realidade de Efésios 1 já começou a acontecer na nossa vida. Nós já começamos a viver de acordo com a criação dele realizada em Cristo Jesus. Nós já estamos agora experimentando e vivendo as realidades daquele plano original, das boas obras, do projeto original de Deus para a nossa história, para a nossa vida, a partir de agora. Em Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho não somente nos reconcilia com Deus, mas ele nos proporciona essa experiência de participarmos da obra de redenção que Deus está realizando em Cristo. Deus continua corrigindo o universo. José se viu como parte da obra de salvação de Deus para as nações, e isso fez com que as decepções dele não tivessem impacto destrutivo sobre a sua vida. Então, para que as nossas decepções não tenham um impacto destrutivo sobre a nossa vida, nós precisamos nos ver como agentes da missão de Deus no mundo. Se o evangelho nos alcançou, se nós entendemos que Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus, que viveu como um ser humano perfeito, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, e nós confiamos nele, ele derrama a presença do seu Espírito em nós, e o seu Espírito traz a vida da ressurreição de Jesus para nós, para dentro de nós. Então, nós passamos a viver a nossa vida baseada em Efésios capítulo 1. Baseados naquele projeto original de Deus para nós, de participarmos de tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Vivermos a partir da realidade dessas boas obras que estão preparadas para nós. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10, em Cristo Jesus. Nós vivemos como portadores do reino de Deus para a nossa geração e o nosso contexto, assim como José foi portador da salvação de Deus para a sua geração e para o seu contexto. Isso nos coloca em uma dimensão onde nós olhamos para as decepções como algo que não deve nos impedir de viver a realidade maior que Deus tem para nós.
Veja, o apóstolo Paulo viu isso assim na vida dele. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Quando nós entendemos que nós vivemos por esse propósito maior, nós não vamos deixar de ter aflições, mas nós vamos perceber que as aflições que nós enfrentamos, elas são mínimas diante da realidade daquilo para o qual nós estamos vivendo. A realidade de sermos portadores do reino de Deus, expressões do reino de Deus, manifestações do reino de Deus, aonde nós estivermos, aonde nós nos encontrarmos. Como José, nós vivemos por um propósito maior. Se você não vive, essa manhã eu quero desafiar você a começar a viver. A começar a viver. Nós vivemos para sermos portadores da redenção de Deus para a nossa geração. Nós vivemos falando a respeito de adolescentes que estão se matando, gente que está em depressão, gente assim, gente assado, casamentos sendo destruídos, isso, aquilo, outro. E você é a salvação de Deus, você é a resposta da salvação de Deus. A igreja é a resposta da salvação de Deus. Aquilo que Jesus Cristo fez é manifestado hoje para a vida dessas pessoas, através da minha vida e da sua vida. Nós somos os portadores dessa salvação, nós proclamamos essa salvação para a vida das pessoas, para nós expressarmos o seu reino, para nós levarmos a sua salvação àqueles que estão ao nosso redor, é que nós estamos aqui. Pelo que você vive, pelo que eu vivo, pelo que é que a igreja deve viver. Por isso, por essa realidade, Jesus continua em missão no mundo. E eu e você somos parte da missão que Ele está realizando nesse exato momento, na história da humanidade. Vamos orar? Curva a sua cabeça, coloque o seu coração diante de Deus. Diga para Ele: Deus, apesar das minhas aflições, eu quero fazer parte dessa história maior do Evangelho. Apesar das minhas aflições, eu quero experimentar o poder do Teu reino em mim. E quero ver o Teu reino ser expresso através de mim. Ajude-me a me ver e a me entender como José, aonde eu estou, um portador da Tua salvação. No meu trabalho, no meu condomínio, na minha escola, na universidade. Para os pais dos amiguinhos dos meus filhos. Santo Espírito, vem. Senhor, nós cantamos isso aqui essa manhã. Santo Espírito, vem. Então nós queremos que o Senhor venha agora sobre nós, com o poder, com graça do Senhor, para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós acabamos de ouvir a palavra do reino, nós queremos e nós precisamos, Senhor, desesperadamente, de experimentarmos agora o poder do reino em nós. Vem sobre nós, agora, Espírito Santo de Deus, com poder, inunda a nossa vida. Todos nós temos aflições, mas que elas não sejam as autoras da nossa história. Que o Senhor Deus, soberano, continue sendo o autor da nossa história. Oramos assim para a honra, glória, louvor do Teu nome. Que sejamos portadores de Efésios 1. Para a vida de tantas pessoas que ainda não sabem que foram criadas, foram feitas para serem a imagem daquele que as criou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém. Ok, deixa eu passar aqui rapidamente 3 aplicaçõezinhas para a gente pensar, levar para casa essa semana. Primeira, o que decepciona você em sua família? Leve as suas decepções ao Senhor e deixe que Ele trabalhe através de cada uma delas. Segundo, a quem você precisa reconciliar? Quem o decepcionou que precisa ser abençoado por você? Eu quero desafiar você a fazer isso agora, no seu coração. Ok? Depois você faz na prática com quem precisa.
ok? Mas primeiro você tem que fazer em você. Terceiro, onde você se encontra no plano de Deus? Você consegue responder isso? Onde você se acha no plano de Deus? Quais são os seus dons? Que oportunidades Deus tem dado a você? Não fique parado em meio à sua decepção, ok? Seja portador da salvação do reino de Deus onde você está. Onde você está. Aonde Deus te plantou, é onde Deus quer manifestar o reino através de você. Ok? Aonde Ele te leva, é aonde Ele quer manifestar o reino através de você. Então, comece a dizer: Deus, flua a tua vida de mim. Comece a olhar, por exemplo, o seu ambiente de trabalho e comece a mudar a sua postura. E a dizer: eu estou nesse lugar porque Deus me trouxe para cá, para a salvação dele se manifestar através de mim nesse lugar. Ok? E deixe a vida do reino se manifestar através de você. Perdão, graça, amor, bondade para com a vida das pessoas que te cercam. Seja na sua casa, seja no seu condomínio, seja no seu trabalho, seja na universidade, seja onde for. E que o Senhor nos use com grande poder e graça para isso ser assim. Amém?